E aí, pessoal? Beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Este é um canal de viés austro-libertário, aqui a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Bom, o vídeo de hoje, assim, eu quero falar um pouco sobre o parecer das Forças Armadas na questão do relatório, mas eu não vou entrar no relatório em si, mas muito mais no impacto que esse relatório está gerando, até porque o relatório é muito tipo... É uma coisa que um seguidor do Rodrigo Constantino falou, que eu acho que resume muito bem o que é esse relatório. Se o TSE fosse um restaurante e as Forças Armadas fossem um pessoal de inspeção, o TSE diria o seguinte: ó, vocês podem inspecionar todo o meu restaurante, mas não podem entrar na cozinha. Então eu acho que isso é o resumo perfeito, tudo que você precisa saber sobre esse relatório. Mas enfim, antes de eu entrar no que eu quero falar, que eu acho que é mais importante do que o relatório em si, aquele padrão de sempre do YouTube. Se inscreve no canal aqui, o canal tá na faixa de 435 inscritos. Agradeço a todo mundo que tem chegado recentemente. Me ajudem a conseguir mais seguidores, então tentem trazer mais uma pessoa aí pro canal. Toquem no sininho das notificações, assim supostamente o YouTube vai te entregar as notificações do vídeo. Ele geralmente não é muito bom em fazer isso, então links na descrição. Lá você vai encontrar dois artigos que eu vou deixar como sugestão. Um deles é muito bom, que tem muito a ver com o tema, e o outro é só, tipo, jornas falando alguma coisa, mas abstrai as esquerdice e olha pro núcleo da coisa que vocês vão ver que vão se conectar com o vídeo. Então, fortemente recomendo que vocês leiam esses dois artigos após o vídeo, muito bons. O primeiro muito bom, o segundo é esquerdice, mas enfim, o core vocês vão entender quando eu referenciar ele um pouco. Outra coisa importante também, redes sociais na descrição, segue lá, que aí quem vai notificar vocês dos vídeos sou eu, então não tem falha, eu sempre notifico. Links para apoio financeiro do canal, você pode apoiar o canal através de doação de Bitcoin, Nano e Shitcoin, transferência por Pix no caso. Links na descrição. Comprem canecas também, ajudem o canal, outra forma de ajudar. Sem mais delongas, bora aí pro vídeo. Até onde eu sei, o que eu estou chamando, eu vou chamar esse fenômeno de o culto ao coturno, vamos chamar assim. Eu não sei se alguém já falou isso, então se alguém falou isso, eu não vou dar os créditos porque eu não tenho essa informação, mas até onde eu sei, eu fui a primeira pessoa que veio com esse insight de chamar o que está acontecendo de culto ao coturno. Por que que há essa ideia no Brasil de que os militares são os heróis anticomunistas, que não sei o que vão salvar a gente do comunismo? Aqui eu vou ter que entrar uma aula de história do Brasil, da ditadura militar, enfim, eu vou explicar algumas coisas aqui, especialmente se você for de fora do Brasil, não sei, algum português ou algum falante de uma língua da língua portuguesa fora do Brasil que veja isso, é uma coisa que você precisa entender sobre a ditadura militar, que muito brasileiro, inclusive, não entende muito bem. Durante a década de 60, 50, esses anos, havia uma grande convulsão social no Brasil para ter uma revolução comunista, né? Já tinha tido uma em Cuba, se eu não me engano, acho que foi em 53 ou 57, não lembro o ano exato agora. Me corrija nos comentários se eu errei o ano, por favor. Teve essa revolução. Membros da ditadura brasileira aqui, galera proeminente que lutou contra a ditadura brasileira, a ditadura militar brasileira. E sim, foi uma ditadura, não fica chamando de período militar, foi uma ditadura. Foram para Cuba serem treinados lá, para poder aprender táticas de guerrilha, essas coisas. E para você entender o que os militares fizeram, você precisa entender o que o movimento comunista fez. O movimento comunista ele se dividiu em três frontes, basicamente. A fronte de guerrilha, que era aquela galera da luta armada que ia pra porrada para poder morrer mesmo em prol do regime. Membros desse grupo, por exemplo, eram a Dilma Rousseff, era uma das membros desse grupo, inclusive palavras dela própria, ela conheceu um dos maridos dela, né? Na época de que ela assaltava banco para poder ajudar a guerrilha. E ela, sobre isso, ela declarou que era uma delícia essa época. Então, não tem como nem me acusar de alguma coisa, porque é palavras dela mesmo. A Dilma era parte desse grupo. Um segundo grupo era o grupo de intelectuais que se propuseram a estudar as ideias de um filósofo que é muito importante para entender o Brasil atual, que é o Antônio Gramsci. O Antônio Gramsci é o fundador do Partido Comunista Italiano, e ele tinha uma ideia de uma tomada dos meios de produção cultural para que as pessoas se tornassem comunistas sem sequer saberem que elas estavam se tornando comunistas. Porque basicamente a propaganda ideológica comunista seria o próprio senso comum da sociedade. E para isso, a tática do Antônio Gramsci dizia que você não deveria tomar quartéis, mas sim escolas, universidades, faculdades,
grandes veículos de comunicação, jornais e coisas do tipo. Esse segundo grupo de comunistas, os intelectuais, vamos colocar assim, entre eles, um deles era o FHC, foi para esse fronte de tomada cultural, foi aplicar a obra de Gramsci, traduziram a obra de Gramsci para o Brasil, para a língua portuguesa, e foram tomar os meios de produção cultural. E um terceiro grupo, esse grupo representado pelo Lula, era o grupo sindicalista, era o grupo que fazia greves para poder desestabilizar a política brasileira, basicamente, desestabilizar o regime, gerar pobreza, gerar caos, basicamente. Então era um ataque de 3 frontes contra o governo, sendo que a ditadura militar ela combateu 2 desses 3 frontes, os 2 menos importantes, que era o fronte da guerrilha armada e o fronte das greves convocadas. Esses 2 frontes, inclusive Lula foi preso por causa de greve, essas coisas. Tem foto dele na ditadura, né? Que é a foto clássica dele segurando o bagulho assim. O cara foi preso na ditadura e preso na democracia, pra vocês verem. Os militares combateram esses 2 grupos e ignoraram completamente o terceiro grupo. Inclusive, uma coisa que me envergonha muito, e vai sair um vídeo, quando sair eu vou deixar aqui na descrição, mas esse vídeo vai sair no sábado, eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira pra sair na quinta mesmo. Vai sair um vídeo sobre a democracia corintiana, que inclusive o Corinthians foi usado como forma política para poder espalhar o que eles chamam de democracia, que não é uma democracia. Enfim, vídeo de sábado com mais detalhes, mas aguardem por esse vídeo. Então, meios de produção cultural, ou seja, futebol, por exemplo. Futebol foi politizado. Aquela faixa clássica que o Corinthians entrava na década de 80, ganhar ou perder, mas sempre com democracia. E, de novo, a democracia que era lutada pelos agentes comunistas ali, o Sócrates era um comunista, não o Sócrates jogador do Corinthians, tá, pra quem não conhece, não era uma democracia como se entende assim, uma democracia liberal, era uma democracia aos modos comunista, era a democracia como um meio para implementar um comunismo. Então, quando o general Hamilton Mourão, atual vice-presidente da República, diz numa entrevista na Globo News que a luta da galera que lutava contra a ditadura era para implementar um outro tipo de ditadura, ele é muito correto nessa análise, ele tá certo nessa análise que ele faz. Então, é importante entender esse período histórico do Brasil para entender como a omissão dos militares causou o problema. O problema que a gente tem hoje, que eu já vou chegar nele, mas antes eu preciso terminar essa parte da história. Quando os militares saíram do poder, conforme o Olavo, enquanto vivo, chegou a ter vídeos dele explicando para isso, dizendo para os militares que eles tinham que se defender, porque se eles ficassem nessa postura passiva, eles seriam colocados como os vilões, foi exatamente isso que aconteceu. A história ela é sempre escrita pelos vencedores, e não há dúvidas nenhuma que nesse conflito entre os militares e os comunistas nas décadas de 60, 70 e 80 no Brasil, os comunistas foram os grandes vencedores desse período. Eles saíram como os coitadinhos que estavam lutando por liberdade, por democracia e palavras que as pessoas atribuem conotações positivas, e os militares como os grandes vilões, monstros que matavam pessoas, perseguiam jovens que lutavam contra o regime militar. Foi exatamente isso que aconteceu. E como a história é escrita pelos vencedores, e os vencedores tomaram os meios de produção acadêmicos do país, que são os comunistas, o resultado disso é o que a gente tem hoje no Brasil. Os militares, eles são cultuados por essa direita, e aqui eu começo a entrar na questão do culto ao coturno, como os salvadores da pátria, como as pessoas que assim, o Brasil não é comunista por causa dos militares. Pelo contrário, o Brasil ele é muito essa mentalidade, esse senso comum comunista de estatismo, de que o mercado é ruim, que o patrão é malvado. Isso é muito enraigado no brasileiro, mesmo até os brasileiros que votam no Bolsonaro, em algum nível você vai ver essas ideias ali. Lógico, o pessoal que vota no Bolsonaro tem menos isso. Você começa a ver isso muito enraizado nas pessoas. E isso é culpa dos militares, porque os militares eles ignoraram completamente o fronte de batalha cultural contra o regime, contra os comunistas. Eles focaram nesses 2 outros frontes que eu mencionei no começo do vídeo. Então o que as pessoas estão fazendo nesse culto ao coturno que está rolando é buscar a resposta com um grupo de indivíduos cuja omissão causou o problema que eles estão tentando combater, que é a ascensão de um maluco psicopata de esquerda ao poder, que é o Lula. Então, assim, isso aqui é uma coisa que essas pessoas elas não entendem, mas é um fenômeno social que ele é muito mais enraizado na história do Brasil do que você pode parar para pensar. Hoje,
essa figura messiânica, ela não tem um rosto. Você não consegue olhar para isso e falar, esse cara, é esse cara. E é por isso que eu coloquei o culto ao coturno, porque o coturno é um símbolo militar, entendeu? Hoje, essa figura messiânica para salvar as pessoas é um militar. Qual militar? Não realmente importa, é o militar. O militar é um símbolo, ele é algo a ser cultuado, algo que as pessoas estão literalmente na porta de quartéis rezando para que eles salvem elas do que está acontecendo. Essa mentalidade messiânica ela é muito presente no Brasil. Querem alguns exemplos? O Lula é essa figura. O Lula é esse cara, o cara que ele posa como salvador da pátria. O Bolsonaro, por outros motivos que não do Lula, é esse cara também. E isso, aí pegando o artigo que eu deixei aqui na descrição, que eu falei que é muito ruim, mas o cerne dele é bom, é um pouco de psicologia das massas, é como as pessoas funcionam. E aqui fica meu agradecimento à Ana, uma seguidora minha no Twitter, conversei com ela me ajudou muito nesse vídeo, então obrigado, fica a menção a ela aí. Sigam ela lá também, vou deixar o perfil dela aqui na descrição, ela autorizou a fazer isso, então tá de boa. Então sigam ela lá também. Ela é psicóloga e é libertária, também conhecida como heroína, porque, meu Deus do céu, tanto de esquerdista que deve ter naquela faculdade que essa mina tem que aguentar, ela é uma heroína. Mas enfim, seguindo aqui. O cerne daquele artigo é o seguinte, de que as pessoas inevitavelmente, tirando toda a verborragia esquerdista que tem ali, elas se voltam para um líder, para um messias, para um salvador. Isso foi o que aconteceu na Alemanha bigodista, na Itália do Mussolini, na União Soviética, esse culto ao grande líder, a pessoa que vai levar a história para frente. Isso é chamado na fenomenologia do espírito do Hegel de Geist, aquela pessoa que é o iluminado, que vai levar a sociedade para frente. Você vê isso muito no Brasil. O Lula é esse cara, o Bolsonaro é esse cara, o JK foi esse cara no período dele, o Vargas foi esse cara, ele é muito cultuado. O Enéas é um exemplo desse cara, um cara que tem até um sentimento de nostalgia, de falar assim, mas o presidente que a gente nunca teve, meu Deus, olha que cara inteligente, entendeu? Isso é muito enraigado na mentalidade brasileira. Esse primeiro artigo que eu deixei tem mais detalhes. Outro exemplo também, o Antônio Conselheiro, é um cara que também era visto como esse messias, algo que transcende o campo da humanidade e vira uma coisa metafísica. O Lula, quando foi preso, ele em 2018 ele declarou: eu sou uma ideia. E é exatamente isso. O Lula não está errado quando ele diz que ele é uma ideia. O Lula ele é um cara que ele transcende esse aspecto. E esse culto ao coturno que está acontecendo é uma ideia. É uma ideia de que assim, a gente precisa de um Messias. Esse Messias já não é mais o Bolsonaro, porque as pessoas que estão ali, elas não estão se sentindo representadas pelo Bolsonaro por causa das omissões que ele está fazendo. Isso com a cabeça delas, tá? Eu vejo que muita gente está nessa linha. E agora elas precisam de um novo líder, porque elas estão ali, assim, elas não sabem, as pessoas estão em pânico, estão assustadas com medo desse novo governo, dessa incerteza do que vai acontecer, meu Deus, o que eu faço? E elas estão ali, cadê? Líder, preciso de um líder, preciso de um Messias. E o Messias agora, ele é um Messias impessoal, ele é um coturno. Por isso que eu coloquei como oculto ao coturno, que é basicamente, exército, por favor, salve a gente, porque na cabeça dessas pessoas, erroneamente, os militares foram os heróis que salvaram o Brasil do comunismo, quando na verdade, pelas omissões dos militares, o Brasil hoje é... Enfim, é o Brasil. Eu não preciso explicar o Brasil para brasileiros. É basicamente um país que ele não perde uma grande oportunidade de perder uma grande oportunidade. É simplesmente isso. E é uma coisa muito nossa, assim. É muito difícil explicar um Brasil para um gringo. E aqui, de novo, se você for português, de algum outro país de língua portuguesa, estiver vendo esse vídeo, é muito difícil explicar para vocês o que é o Brasil, porque esses conceitos de esquerda, direita, liberalismo, socialismo, não funciona muito bem por aqui, sabe? A gente tem umas particularidades culturais muito grandes. Por exemplo, a gente teve uma cultura muito baseada na escravidão. Foram 388 anos de escravidão no Brasil, entre 1500 e 1888, até abolir. Então, quando aboliu a escravidão no final do século... na virada do século XVIII para o XIX, aliás, do século XIX para o século XX, aconteceu essa abolição e aí se criou um vácuo de poder nisso. Precisava de uma nova liderança, de uma nova mão de obra, vamos colocar assim. Da onde que veio essa mão de obra? Da Europa, por causa das grandes crises que estavam acontecendo, Primeira Guerra, enfim, essas coisas vieram para cá. Então, na prática, os italianos, os japoneses, essa galera que imigrou para cá e ajudou a formar essa miscigenação cultural muito grande que tem no Brasil,
Eles ajudaram também a explicar que não é muito comum assim você conseguir explicar, trazer conceitos da Revolução Americana, essas coisas para dentro do Brasil e aplicar isso para nossa realidade, para nossa ciência política, é muito difícil entender por essa ótica, sabe? É uma coisa muito mais complexa. O Brasil realmente é um país assim que para vocês entender como a mentalidade do povo funciona, você tem que olhar para muitas coisas e você tem que ter em mente que esse culto à figura do Messias, esse culto messiânico, ele é uma coisa que é muito importante para você entender. É por isso que no Brasil tem tantos Lulas, tem tantos Bolsonaros, tem tantos caras assim. O Ciro Gomes, por exemplo, também ele tem essa figura. Se você olha os grandes líderes do Brasil nas últimas décadas, talvez até o FHC, eu acho que o que mais destoa disso seja o FHC. Se você for parar pra pensar, mas dos últimos 20 anos aí, Lula, Bolsonaro, Ciro, esses caras eles são todos esse mesmo perfil. Um cara que é cultuado pelas pessoas como um grande salvador da pátria. Mas assim, eu não tô dizendo que essas pessoas que estão lá, meu Deus, são ignorantes, estão lá na porta dos quartéis, são ignorantes, são burras. Não, não é a minha intenção aqui. É só que assim, elas estão sendo, como é que eu posso dizer, influenciada por fenômenos, agindo de maneira instintiva, por coisas que são muito mais profundas que talvez elas nem honestamente entendam por que elas estão fazendo aquilo. Elas só estão ali porque é um instinto, sabe? Tipo, eu preciso de um líder, eu preciso de uma salvação. E eu não tô condenando essas pessoas aqui, dizendo, falando mal delas. Não é a minha intenção aqui. É só, assim, tentar entender um pouco do porquê que elas fazem isso sem nem mesmo saber isso, entendeu? Eu acho que esse é o nosso papel aqui como criador de conteúdo, a galera que se debruça sobre essa questão e tenta dar um olhar sobre isso. E passar uma visão. E, assim, a gente tá numa crise institucional, basicamente. E qual que é a solução para isso? Bom, a solução para isso não está dentro dos mecanismos da democracia, não está em pedir para militares resolverem o problema, não está dentro de uma nova eleição, não está dentro disso, sabe? A solução para isso, ela não é democrática, a solução para isso é antidemocrática. É começar a avançar a pauta de secessão, é uma solução libertária mesmo. Que é, cara, e se a gente, assim, separasse o Brasil? Pelo menos em dois, a galera que quer o Lula, a galera que quer o Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro ganhou na minha cidade. A sua cidade vai ser governada pelo governo do Bolsonaro. Ah, a cidade do lado ganhou pelo governo do Lula. Então a cidade do lado vai ser governada pelo governo do Lula. Ah, mas eu moro na cidade que é governada pelo Bolsonaro e o Bolsonaro. E eu não gosto do Bolsonaro, eu gosto do Lula. Então você pode contratar o governo do Lula. Entendeu? Você começa a descentralizar o poder, deixa o poder na mão do indivíduo para ele escolher o governo que ele quer. Se ele quer pagar pro Lula, quer pagar pro Bolsonaro, sei lá, de repente alguém que votou no Ciro Gomes não quer nenhum dos dois, acha o Ciro a melhor opção, paga um governo do Ciro, deixa o Ciro fundar o governo dele também. Aí de repente alguém que não quer nenhum dos três governos, contrata um quarto governo. Ah, eu votei na Simone Tebet, acho que a Simone Tebet me representa, contrata o governo dela. Ah, eu votei na Soraya Tronic, contrata o governo dela. Eu votei no Padre Kelmon, contrata o governo dele, entendeu? Começa a quebrar o poder, porque assim você começa a dissolver os conflitos, porque na prática o que está acontecendo é que dois grupos ideológicos completamente opostos, que são os grupos do Lula e do Bolsonaro, estão sendo forçados a viver sob o mesmo arcabouço jurídico. Não há solução para isso dentro da democracia. A solução para isso é o separatismo. É você começar a descentralizar o poder. Deixar as pessoas serem livres o bastante para escolherem qual governo que ela quer. Ou se ela não quer governo nenhum, que seria o mais desejável, que seria uma anarquia capitalista, mas enfim. Isso aí é assunto para outro vídeo, ficaria muito longo. Mas é isso. Desculpa pelo vídeo longo, mas é um conceito complexo, precisa ser explicado nas nuances, enfim. É muita coisa. Se ficou alguma dúvida, comenta aí nos comentários, ou deixa qualquer coisa aí só para engajar o vídeo. Se você ficou com dúvida, comenta, eu respondo com o maior prazer, não tem problema. Não se sinta intimidado de comentar, pode fazer seu comentário aí que eu respondo. Agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo. Mandem esse vídeo para as pessoas aí que estão na manifestação, que, enfim, é uma coisa um pouco mais longa, mais complexa, mas enfim, é necessário, porque talvez as pessoas vejam esse vídeo e falem, caraca, eu não tinha pensado nisso, mas ela vai conectar com uma coisa que tá muito aqui, sabe, na mente delas. Enfim, vejam os artigos na descrição também, complementa muito o vídeo. Agradeço a todo mundo que assistiu. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.